Oi, turminha! Tô aqui de volta com a nossa aula de língua portuguesa, tá? Como eu havia dito que eu voltaria e eu voltei, tá? Para dar continuidade às aulas do dia, tá certo? Agora, com a disciplina de matemática, eu trouxe um conteúdo que nós vamos aprender, né? Então, eu já tô dando aqui o spoiler já do que vai ser, né? Ó, sinais gráficos, ok? Já deixei aqui mais ou menos preparado para eu falar para vocês o que são esses sinais gráficos que vocês já viram, vocês já utilizaram. Porém, muita gente acha que não é importante colocar na hora que está escrevendo. Mas olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Toda palavra que você for escrever e ela tiver acento e você não colocar, sabe o que vai acontecer com aquela palavra? Ela vai ficar errada. Se a professora, eu coloquei todas as letras necessárias para que a palavra ficasse correta. Sim, você usou as letras corretas, tudo bem, tá ótimo, né? Mas mesmo assim, se você esquecer de colocar um simples sinal desse ou esse, eu sinto muito, mas a palavra vai ficar errada. Porque ela vai ficar correta se você colocar o acento que ela exige. Por quê? Porque você vai ver que tem palavras que elas são escritas com as mesmas letras, mas o sinal, né, o sinal gráfico vai dar um outro significado para ela. Então, daí você vê a importância que é colocar os acentos gráficos nas palavras quando elas exigem, tá? Porque a simples falta de um sinal gráfico, aquela palavra, ela pode ter um outro significado. Vocês acreditam nisso? Pois é, é desse jeito. Então, quando eu falo, olha gente, quando eu tô copiando do quadro, que eu falo para vocês, ó, essas palavras que tem acento é para colocar. Eu não tô colocando aqui porque eu quero, porque eu quero enfeitar a palavra. Não é isso. Quando eu escrevo uma palavra que ela exige, né, um acento gráfico, é porque eu tenho a obrigação mesmo de colocar, para que a palavra fique correta. Então, vocês que estão na formação das escritas de vocês, né, futuramente vocês vão escrever muito mais, então você já tem que ir sabendo que as palavras que têm os acentos, né, esses sinais gráficos aqui, que no caso o acento agudo, o acento circunflexo, eles exigem na palavra, então você precisa colocar. Mas hoje eu não tô de bom humor, eu não quero colocar esse acento, só hoje eu não quero, amanhã eu coloco. Não. Se você fizer isso, nesse dia você vai estar escrevendo a palavra errada, tá? E aí vem a sua professora corrigir você, tá? Então faça de tudo a sua professora não ficar: ei menino, tá faltando um acento aqui, ó, apaga essa palavra aqui, tá faltando um acento, ó, essa palavra aqui tá errada, tá sem o acento. Para evitar que a sua professora fique falando isso para você, você já coloca. Não vou querer hoje ouvir da minha professora correção nenhuma, porque eu já vou evitar dela reclamar, dela me corrigir, porque eu esqueci de colocar o acento, tá certo? Então, olha só, os sinais gráficos que a gente tem aqui para aprender hoje são o sinal agudo e o circunflexo. Hoje eu quero ensinar só esses dois. Tem mais um, sabe, que aí e tem outro que muita gente pensa que é um sinal gráfico, mas não é. Mas hoje nós vamos ficar só nesses dois aqui, ó. Se você aprender hoje esses dois, eu já vou ficar muito feliz. E não adianta só aprender, não. Você tem que fazer o uso delas quando a palavra exigir, tá? Sempre que a palavra exigir, você precisa colocar, tá certo? Então, vamos aprender hoje o acento agudo e o acento circunflexo. Aí você vai me perguntar: mas professora, quando é que eu vou usar o acento agudo? E quando é que eu vou usar o acento circunflexo? Por exemplo, aqui na palavra vovô, olha só, a palavra vovô, a palavra vovó. Se eu não colocar o acento aqui e nem aqui, ó, se eu tirar esses dois acentos, a palavra vai ficar igual, não vai? Vovô, vovô, aqui. Vai ficar igual. Só que a gente tem a vovó e nós temos o vovô. Eles são a mesma pessoa? Não. A vovó é uma pessoa do
gênero feminino, né? E o vovô é do gênero masculino, então não se trata da mesma pessoa. Então, o que vai diferenciar aí nessa palavra? É justamente o que eu estou falando para vocês agora, o sinal gráfico. Aí, por isso a importância de usar ele, entendeu? Para eu poder identificar de quem é que eu estou falando. Eu estou falando do vovô, da vovó, mas se eu não colocar o acento, aí eu não sei para quem eu estarei me referindo, certo? Então, aqui, olha só, quando você fala a sua avó, né? Vamos dar o exemplo da vovó. Então, olha só, vovó, eu estou me referindo do gênero feminino, né? Vovó. Então, você percebe que quando você fala vovó, comparado ao vovô, você percebe que o som da palavra vovó é aberto, né? Um som mais aberto. Pois é, quando o som é aberto, né? Eu vou usar o acento agudo na palavra vovó, porque o som é aberto, então eu vou identificar que se trata da palavra vovó, né, do gênero feminino, é o acento. Daí você vê mais uma vez a importância de você usar o acento, tá? E quando a gente vai se referir, no caso, ao do gênero masculino, que é o vovô, você percebe que o som da palavra vovô é mais fechado, né? É um som fechado. Então, as palavras que têm um som fechado, que são acentuadas, né? Que tem um som fechado, eu utilizo o acento circunflexo, que é esse daqui, ó. Aí eu vou colocar aqui no vovô. Então, basicamente, o que você precisa saber? Você precisa sentir o som da palavra para você perceber se aquele som é aberto ou se aquele som é fechado. Aí o que você vai identificar aí? Som aberto, acento agudo. Som fechado, acento circunflexo. Aí como é o acento agudo? É esse tracinho aqui, ó. A gente faz assim, ó, agudo. Som fechado, acento circunflexo. Como é o acento circunflexo? Aqui, ó. Tem gente que fala, chapéuzinho, né? Mas a gente não vai ficar usando esse termo não, tá? É o acento do chapéuzinho. Não. Parece, mas a gente não vai usar esse termo, porque ele tem o seu nome próprio. Então, olha só, é um nome tão lindo. Olha que nome lindo, ó, circunflexo. Se tiver um cachorrinho, você vai lá, colocar o nome dele, circunflexo. Tão lindo que é. Não, eu tô brincando. Mas olha só, o nome desse acento aqui, tá? Desse sinal gráfico aqui é o circunflexo, ok? Então, você não vai ficar falando, é o acento do chapeuzinho, professora. Aí eu quero, que chapeuzinho, moço? Não, chapeuzinho não, é o acento circunflexo. Então, você já aprende corretamente, tá? E aqui, ó, o acento agudo, que é esse acento que eu faço só esse aqui, ó, um tracinho assim. Então, qual é o som da palavra, né? Como é, né? Como é que eu percebo o som da palavra que vai trazer o acento agudo, né? O sinal, aqui no caso, agudo. É quando ele tem o som aberto, né? Um som mais aberto. Então, é o acento agudo, né? Sinal agudo aqui. E quando eu estou falando uma palavra que tem um som mais fechado, né? No caso aqui do acento, eu uso o acento circunflexo. Então, como é que eu identifico uma palavra que tem o acento circunflexo? É só eu sentir na hora que eu estou falando ou na hora que eu estou ouvindo se o som é fechado, né? É fechado? Então, aqui, ó, o acento circunflexo, ele tem o quê? O som fechado, tá? Então, olha só, gente, como não é difícil você aprender esses dois sinais gráficos aqui, tá? Tem outro que a gente vai aprender que se chama crase, mas agora não é o momento de vocês aprender sobre ele, tá? Se você aprender esses dois e usar corretamente, né, nas palavras que exigem o acento, então, ó, já tá bom demais. Você perceber essa importância, né, de utilizar as palavras, usar os sinais gráficos nas palavras. Você, como eu já falei antes, você não coloca só se você quiser.
Você precisa colocar. Olha só aqui, ó, sinais gráficos. Olha onde é que tem um acento agudo aqui, ó. Bem aqui, ó, o acento agudo. Por que eu coloquei esse acento agudo aqui? É porque hoje eu estou de bom humor? Hoje eu estou tão bem com a vida, vou colocar o acento. Não, eu coloquei o acento por quê? Porque realmente essa palavra, ela exige o acento. E a minha obrigação é de colocar o acento. E olha só, quando você lê a palavra gráfico, você percebe que o som é aberto, né? Ó, gráfico. Se fosse um acento suflado, ia ficar assim, grófico, um som fechado. Né? Então, o que eu vou saber aqui? Que os acentos gráficos, né, os sinais gráficos que eu vou aprender hoje são esses dois. O agudo, tá? O agudo e o circunflexo. E aí você vai aprender também como é que ele é. Aqui, ó, o acento agudo é esse daqui. O acento circunflexo, esse daqui, tá? Ok até aí? O acento agudo são as palavras, ele é utilizado nas palavras que tem o som aberto, como aqui na palavra vó, né? E o acento circunflexo é esse aqui, que o modelo dele é esse, e ele é utilizado nas palavras que tem o som fechado, como na palavra vovô, ok? Então, olha só, vocês têm aí em casa uma atividade, certo? Na folha, que é essa atividade aqui, ó. Você procura essa atividade, ó, tá vendo aqui? Essa atividade. São duas questões. O que você vai fazer na primeira? Você vai pesquisar, vai recortar palavras que têm o acento agudo e vai colar dentro do espaço. Depois você vai recortar palavras que têm o acento circunflexo e vai colocar dentro desse espaço. Vai colar dentro do espaço, tá? E depois, na segunda questão, você vai ler as palavras e aí você vai observar se ela tem um som aberto, você vai colocar acento agudo. Se ela tem um som fechado, você vai colocar o acento circunflexo. E olha só, esses acentos, eles ficam onde a sílaba é mais forte, tá? Onde a sílaba for mais forte é que vai o acento. E esse acento, ele identifica isso, a sílaba mais forte da palavra, ok? A gente vai falar depois sobre sílabas tônicas, né? Mas agora, para você resolver essa atividade aí da questão número 2, a dica que eu falo para você é que você vai utilizar esses acentos aonde a sílaba for mais forte, ok? Se você tiver dificuldade, pesquisa no dicionário como é aquela palavra e aí você vai identificar onde que o acento está, que no dicionário ela vai estar certinho para você pesquisar, certo? Então, na segunda questão você vai fazer isso, você vai identificar a sílaba mais forte e vai perceber se o som é aberto ou se o som é fechado. Se o som for fechado, você vai usar o acento circunflexo. Se o som for aberto, você vai usar o acento agudo, ok? E depois tem uma atividade da página 26 até a página 28, também sobre esse mesmo assunto, lá no seu livro. Esse livro aqui, o Aprender... Aqui, ó, aprender, eu gosto mais, ó, tá vendo? Então, você vai usar esse livro aqui, lá na página 26, né, que vai começar esse conteúdo, até a página 27, né, desculpa, até a página 27, tá certo? E aí, vocês vão resolver essa atividade aí, joia? Então, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá?